Alertamos, senhores vereadores, que se encontram em outras dependências desta casa para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamar nominal os senhores vereadores. Atenção para a primeira chamada. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Divaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané, ausente. Avenida Aparecido Rocha, presente. E Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto de Alberto Normanha, ausente. Clemente Cabazana, presente. Edmo Pereira, ausente. Edival Antônio Santos, presente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, ausente. Giron, Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. 6 vereadores estão ausentes. E 13 vereadores estão presentes. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho da 13ª sessão ordinária do 4º ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. E de início em conformidade com a resolução 1167 de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Mário Mardegan para que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 2 a 8. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em escuto. Se fizesses essas coisas, manifestastes ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Amém. Agradecemos ao vereador Mário Mardegan pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Havendo número regimental, passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno em votação, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores, até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações, devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente. Após o que serão consideradas aprovadas, de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela resolução 1238/97. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. 13ª sessão ordinária, 2/5 do ano 2000.
Correspondências recebidas em resposta às matérias aprovadas. Do jornal Folha da Região, resposta ao requerimento de autoria do vereador Tadami Kawata. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Do Banespa, informando valores referentes aos créditos de IPI e royalties da Petrobras. Da Câmara Municipal de Tupã, solicita apoio ao requerimento do edil Roberto Yoshifumi. Da assessoria de imprensa do deputado Paulo Lima, enviando cópia de emendas aprovadas de sua autoria que beneficiam os municípios paulistas. E do Banespa, informando valores referentes aos créditos de IPI e royalties. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos vetos. Senhor presidente, estou remetendo a essa igreja à Câmara de Vereadores, capeadas por este, as razões do veto total ao autógrafo 44, de 3 de abril do ano 2000. Professora Germina Dulce Venturoli, prefeita municipal. Senhor presidente, estou remetendo a essa igreja à Câmara de Vereadores, capeadas por este, razões do veto total ao autógrafo 045, de 3 de abril do ano 2000. Professora Germina Dulce Venturoli, prefeita municipal. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, submeto a apreciação desta igreja à Câmara Municipal o incluso projeto de lei que denomina Prainha da Amizade, a área pública de lazer existente à margem esquerda do Rio Tietê. Professora Germina Dulce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, submeto a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Municipal 5611, de 15 de outubro de 1999. Professora Germina Dulce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Altera o dispositivo da Lei Municipal 5437, de 31 de março de 99. Artigo 1º. A ementa e o artigo 1º da Lei Municipal 5437, de 31 de março de 99, passam a vigorar com a seguinte redação. Ementa. Declara de utilidade pública a Associação Promotora à Aprendizagem Motivacional do Educando Especial, aspa MEP. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação Promotora à Aprendizagem Motivacional do Educando Especial, aspa MEP. Entidade sem fins lucrativos com sede em Araçatuba, Estado de São Paulo. Clemente Cavazana, vereador PMDB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei denomina Milton Camargo, a prainha do Tietê, localizada à margem esquerda do Rio Tietê, no município de Araçatuba. Artigo 1º. Fica denominada Milton Camargo, a prainha do Tietê, localizada à margem esquerda do Rio Tietê, no município de Araçatuba. Hélio Correia, vereador pelo PDT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão araçatubense aos senhores Coronel PM Francisco Antônio Basílio e o Tenente Coronel PM Alfonso Ferrante Bruno, pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas social e da segurança pública. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão araçatubense aos senhores Coronel PM Francisco Antônio Basílio e a Tenente Coronel PM Alfonso Ferrante Bruno, pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas social e da segurança pública. Sidney Giron, PPB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura da moção apresentada.
Moção. Considerando que o governo federal encaminhou à Câmara de Deputados projeto de lei dispondo sobre a reforma do Sistema Postal Nacional, propondo modificar a estrutura de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT, considerando que, entre outras providências, o referido projeto prevê a extinção das agências do Correios franqueadas no ano 2002, fato esse que vem preocupando as 1.576 franquias espalhadas em todo o território nacional, que empregam mais de 20 mil trabalhadores. Considerando que Araçatuba possui agências dos Correios franqueadas, as quais estão em pleno funcionamento, atendendo a uma grande parte da população, considerando que os agentes franqueados dos Correios conseguiram, em menos de 8 anos de parceria com a EBCT, conquistar a posição de um dos maiores empregadores do Brasil, considerando que a eventual extinção das agências de Correios franqueadas acarretará da elevação do nível de desemprego no Brasil, ficando cerca de 100 mil pessoas, que hoje dependem dos Correios para a sua sobrevivência, desempregadas. Considerando que as agências franqueadas, pela sua agilidade empresarial, possibilitaram a recuperação econômica dos Correios, que teve seu faturamento aumentado de 400 milhões no ano de 1990 para 3,2 bilhões de reais em 1998, transferindo para a estatal um ganho líquido de 1 bilhão 252 milhões de reais no último exercício. Considerando que, apesar das agências franqueadas corresponderem a apenas 12% do total das 13.300 agências dos Correios existentes no país, as mesmas são responsáveis por mais de 47% do faturamento nacional dos Correios, demonstrando sua importância. Considerando a intenção dos franqueados de manter suas franquias em pleno e perfeito funcionamento, dando continuidade ao trabalho e prestação de serviços à comunidade, sempre com muita atenção e fidelidade, considerando que o citado projeto de lei recebeu mais de 110 emendas, comprovando deficiências em sua redação original e mostrando assim a necessidade de uma prévia discussão entre os interessados para serem alcançados os efeitos pretendidos pela reforma do Sistema Postal Nacional. Considerando que esse projeto de lei não foi discutido previamente com a coletividade, fato que trouxe um acirramento das discussões e, portanto, faz-se necessário que os municípios estejam a par do assunto e se manifestem a respeito, pois a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma das mais importantes do governo federal, considerando que vários municípios já se manifestaram contrários ao projeto, pois a extinção das agências de Correios franqueadas lhes acarretará grandes prejuízos. Considerando que os Correios, caso eliminem sua rede franqueada, solidificada por anos de investimentos econômicos, técnicos e profissionais, encontrarão dificuldades para competir com as novas empresas que surgirão por meio de concessões ou autorizações para a exploração do serviço, tendo assim sérios prejuízos. Considerando que essa Casa de Lei cabe manifestar a suprema vontade da comunidade araçatubense, que está voltada para a continuidade da prestação de serviços pelas agências dos Correios franqueadas, sempre prestado com grande qualidade e atenção, não necessitando assim de qualquer tipo de mudança. E queremos que cópia dessa nossa propositura seja remetida ao Presidente da República, ao Ministro das Comunicações, aos presidentes do Senado e da Câmara de Deputados e aos líderes da bancada dos partidos políticos com assento nas referidas casas legislativas. E também ao deputado Marcelo Barbieri e ao deputado Jorge Malul Neto e ao presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E também ao senhor Egídio Bianchi e ao presidente da Câmara de Araraquara, Flávio Ferraz de Carvalho, e à prefeita municipal de Araçatuba, Germínia Dulce Venturoli, e as demais câmaras municipais em todas as cidades da nossa região, e também as agências dos Correios franqueadas de Araçatuba. Neigiron, PPB. Consultamos no plenário, se considera a presente moção objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário, Avelino Aparecido Rocha, que proceda à leitura dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Rosa Felipe, não.
Considerando o falecimento do senhor Antônio Rosa Felipe, ocorrido no último dia 27 de abril, aos 63 anos de idade, natural de Portugal, considerando que o senhor Antônio deixa a esposa, a senhora Maria de Jesus Felipe, e os filhos Filomena, Márcia e Carlos. Considerando que o senhor Antônio trabalhou por diversos anos no supermercado Pastorinho e, posteriormente, abriu o seu próprio supermercado, sempre exercendo com honestidade e lealdade nas funções. Considerando que o falecimento do senhor Antônio entristeceu grande parte da comunidade, pois era pessoa muito querida e conhecida por todos aqueles que com ele tiveram a oportunidade de conviver, requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Rosa Felipe, ocorrido no dia último, 27 de abril, e que deste nosso ato seja dado ciência à família enlutada, a Rua Bolívia 479, Araçatuba, São Paulo. Pela coincidência de vários requerimentos, foi lido apenas um e serão citados os nomes dos vereadores: Ney Giron, Tadami Kawata, Clemente Cavazana, José Américo do Nascimento, Hélio Correia, e eu acredito que todos os demais vereadores também assinariam esses requerimentos. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Dunga precisa sair. Senhor presidente, considerando que em 1983, respondendo pela razão social de Irmãos de Bortoli Limitada, e com o nome fantasia de Mecânica Central, a empresa iniciou suas atividades em Araçatuba. Considerando que a estrutura adquirida ao longo desses 17 anos, a empresa tem se firmado como uma das mais promissoras no segmento de peças e prestação de serviços, possuindo hoje mais de 30 funcionários. Considerando que o crescimento dessa empresa deve-se à visão empresarial e administrativa do proprietário, senhor José Alessio de Bortoli, que não tem medido esforços para que Araçatuba se destaque no comércio da região. Requeremos voto de aplauso à empresa Irmãos de Bortoli Limitada. Edival Antônio dos Santos, PRTB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando o falecimento da senhora Dionísia Evangelista Pérez, ocorrido no último dia 25 de abril, aos 73 anos de idade, considerando que a senhora Dionísia Evangelista Pérez era viúva e deixa os filhos Edgar, Edivar e Elza. Requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Dionísia Evangelista Pérez. Ney Giron, vereador pelo PPB. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Gabriel Dionísio Machado, ocorrido no último dia 24 de abril, aos 73 anos de idade, considerando que o senhor Gabriel Dionísio Machado era casado com a senhora Helena Soares Machado e deixou os filhos Wilson, Lourdes, Ismael, José Roberto e Antônio. Requeremos voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Gabriel Dionísio Machado. Mário Mardegan, PRP. O requerimento está em discussão. Quem quer discutir o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a confecção e a entrega dos impressos às empresas de ônibus intermunicipais para a cobrança de taxa de embarque é de inteira responsabilidade da administração municipal, requeremos: quais as empresas que receberam os impressos para a cobrança de taxa de embarque no período de 96 ao ano 2000? Quantos impressos foram distribuídos por ano, de 96 ao ano 2000, a cada uma das empresas de ônibus intermunicipais? Qual o setor responsável pela entrega dos impressos? Qual o nome do funcionário responsável?
Quanto às empresas de ônibus intermunicipais recolheram aos cofres públicos municipais pela cobrança de taxa de embarque, informar por empresa e por ano, no período de 1996 ao ano 2000. Antônio Carneiro Silveira, PSB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no dia 1º de maio do ano 2000, o senhor Aparecido Hércules Gimael aposentou-se após 41 anos de dedicação exemplar junto ao SESI de Araçatuba, considerando que em 24 de junho de 94, esta Casa de Leis outorgou ao senhor Aparecido Hércules Gimael o título de cidadão honorário de Araçatuba, considerando que, além do trabalho exemplar no SESI, o senhor Aparecido Hércules Gimael sempre encontrou tempo para dedicar-se às causas sociais e aos excluídos desta sociedade injusta e desumana em que vivemos, quer seja como voluntário, quer que foi no Solar Bezerra de Menezes e como tesoureiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes ou como provedor do Hospital Benedita Fernandes. Considerando que o senhor Aparecido Hércules Gimael não mediu esforços e nem os mede para prestar assistência aos menos favorecidos e que desta forma ainda encontrou tempo para, como rotariano de conduta irrepreensível, receber o prêmio Paul Harris como companheiro nota 10 e também exercer no período de julho de 91 a junho de 92 a presidência daquela entidade filantrópica. Não bastasse tudo isto, o senhor Aparecido Hércules Gimael ainda é o tesoureiro da Associação Lítero Musical de Araçatuba, ALMA. E queremos voto de aplauso ao senhor Aparecido Hércules Gimael por todos os serviços que tem prestado à comunidade em araçatubense na área de assistência social e principalmente pelos seus 41 anos de serviços prestados ao SESI, Serviço Social de Indústria. Antônio Carneiro Silveira, PSB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que em 1986 a empresa ADEARTS, Indústria e Comércio de Imóveis Limitada, iniciou suas atividades em Araçatuba, considerando que a estrutura adquirida ao longo desses 14 anos, a empresa tem se firmado como uma das mais promissoras no segmento em fabricação de imóveis, possuindo hoje mais de 12 funcionários, considerando que o crescimento dessa empresa deve-se à visão empresarial e administrativa do proprietário, senhor Ademir de Souza, que não tem medido esforços para que Araçatuba se destaque no cenário empresarial da região, do estado e do país. Requeremos voto de aplauso à empresa ADEARTS, Indústria e Comércio de Imóveis Limitada. Edival Antônio dos Santos, PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental o seguinte. Primeiro, existe projeto para a abertura da Avenida dos Araçás após a rua José Caetano Ruas? Se positivo, quando está previsto o início das obras? Terceiro, existe um contribuinte que solicitou, conforme documentos anexos, a extensão da rede de água e esgoto na área localizada na Avenida dos Araçás, cujo valor a ele apresentado foi de R$ 7.913,10. Caso esse contribuinte pague por esses serviços, no futuro, quando a avenida for aberta e o município implantar rede de água e esgoto, o mesmo poderá ser ressarcido esse valor? 4. No caso do pedido desse contribuinte, há possibilidade do DAIA realizar os serviços requeridos com recursos próprios? Ney Giron, PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que a educação é primordial na vida do ser humano
e de suma importância para o desenvolvimento da população de um país, considerando que o sistema educacional do nosso país enfrenta diversas dificuldades e os professores precisam se empenhar muito para ministrar aulas de maneira mais didática para ter a atenção de seus alunos, considerando que dentre esses professores está o professor João Desante, que há mais de 10 anos se empenha no ensino, buscando não só formar alunos, mas também verdadeiros cidadãos. Requeremos voto de aplauso ao professor João Desante. Bonifácio Campaner, PDT. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que a sociedade somente se projeta, que uma sociedade somente se projeta quando os sujeitos de sua história são tirados do anonimato e suas lutas e labutas tornam-se verdadeiras lições de vida, considerando que a história de uma cidade e de seus protagonistas fazem parte do trabalho diuturno dos profissionais da imprensa, que tem no colunismo social a sua principal atividade jornalística, considerando que, talvez de forma desapercebida, por meio de seus trabalhos, os colunistas sociais têm elevado o nome de Araçatuba e de seu povo para centenas de outros rincões, efetuando desta forma um valoroso trabalho de marketing do nosso município. E queremos voto de aplauso aos colunistas sociais. Odete Costa, Célia Vilela, Maria Palmira, Marlene Alves e Odair Nakamuni. Antônio Carneiro da Silveira, PSB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que o empresário Luiz Mauro Amantea tem ministrado em diversas empresas de nossa cidade e região palestras sobre motivação para o exercício da qualidade. Considerando que essas palestras sobre motivação para o exercício da qualidade atingem a todos os níveis funcionais da empresa, desde o mais humilde funcionário até seu diretor, considerando que o palestrante possui vasta experiência por ter atuado em vários setores empresariais, nas áreas de economia, produção, vendas, marketing, gerenciamento e direção, utilizando uma linguagem simples e de fácil acesso a todos. Considerando que os encontros promovidos pelo senhor Luiz Mauro Amantea conseguem despertar aos participantes a identificação com as situações citadas, tendo como resultado uma equipe mais motivada e, consequentemente, mais produtiva e apta a apresentar maior qualidade produtiva numa clara demonstração de força de trabalho. E queremos voto de aplauso ao empresário Luiz Mauro Amantea. Ney Giron, PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que em 1972 a empresa Indústria e Comércio Refrigeração Friomec Limitada iniciou suas atividades em Araçatuba, considerando que a estrutura adquirida ao longo desses 28 anos, a empresa tem se firmado como uma das mais promissoras no segmento em fabricação de refrigeração, contando com a colaboração de seus funcionários. Considerando que o crescimento dessa empresa deve-se à visão empresarial e administrativa da proprietária, a senhora Amélia Taeko Takahama, que não tem medido esforços para que Araçatuba se destaque no cenário empresarial da região, do estado e do país. Requeremos voto de aplauso à empresa Indústria e Comércio Refrigeração Friomec Limitada. Edival Antônio dos Santos, PRTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que o jornalista Paulo Lopes, de segunda a sexta-feira, a partir das 16 horas, apresenta pela Rede Bandeirantes de Televisão o programa Paulo Lopes na TV. Considerando que o objetivo do programa é transmitir a informação de forma correta e imparcial aos telespectadores, fazendo críticas construtivas e apresentando sugestões criativas aos mais variados assuntos, além de orientar e prestar ajuda humanitária a pessoas carentes e à comunidade em geral. Requeremos voto de aplauso ao programa Paulo Lopes na TV. Ney Giron, PPB. O requerimento está em discussão.
Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que o SISEMA, Sindicato dos Servidores Municipais, Públicos Municipais, firmou convênio com a Unimed de Araçatuba, visando oferecer atendimento médico-hospitalar eficaz ao funcionalismo público municipal, notadamente os lotados pela Prefeitura Municipal de Araçatuba. Considerando que os servidores municipais, como se sabe, estavam sem convênio médico-hospitalar desde 96, quando a Prefeitura decidiu romper o convênio que mantinha com a Unimed. Considerando que há anos a Câmara Municipal mantém o referido convênio para com seus servidores, ativos e inativos, e recentemente também os funcionários aposentados do Departamento de Água de Araçatuba voltaram a contar com assistência médico-hospitalar oferecida pela Unimed Araçatuba, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, se oficia a prefeita, solicitando-lhe, no prazo legal, informe a este legislativo se há possibilidade da municipalidade arcar com 50% dos custos oriundos do convênio firmado entre SISEMA e Unimed Araçatuba, por funcionário. Hélio Correia, PDT. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o deputado estadual Rodrigo Garcia e deputado federal Gilberto Kassab, preocupados com os problemas criados pela Lei 10.199/99, que reajustou em até 13.000% os preços dos serviços de cartório de protestos, iniciaram entendimentos para solucionar este grave problema, considerando que o acordo foi anunciado no Palácio dos Bandeirantes, na presença do vice-governador Geraldo Alckmin Filho, tendo como articuladores desta importante conquista os deputados acima citados, considerando que o superintendente-geral da Associação Comercial de São Paulo, Dr. Luiz Márcio Domingues Aranha, destacou a importância do entendimento, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao cartório registro de imóveis e anexos de Araçatuba para que se informe a este legislativo o seguinte. Primeiro, o cartório de registro de imóveis e anexos também adotará os critérios do acordo que permitirá a redução nos preços dos serviços de títulos enviados para protesto, reajustados recentemente pela Lei 10.199/99? Em caso positivo, quando? Em caso negativo, por quê? Requeremos que as cópias desta propositura sejam enviadas aos deputados Gilberto Kassab, Rodrigues Garcia e ao vice-governador Geraldo Alckmin Filho, concitando-os a atuarem para que o acordo que permite a redução dos custos dos serviços cartoriais seja estendida a todas as cidades do estado de São Paulo. Ney Girão, PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E assim encerramos o grande expediente desta sessão, passamos ao pequeno expediente. Com a palavra os seguintes vereadores, que poderão falar por até 15 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador Jaime José da Silva, vereador José Américo do Nascimento e vereador José Carlos Santos Fernandes. Com a palavra, vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus caros colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura FM. Pensando no que dizer, na minha vez de falar aqui no Legislativo, e observando o desânimo da população, de um modo geral, e nossa própria preocupação em examinar aquilo que há de ruim, sem se preocupar em examinar o que acontecia anteriormente,
fui surpreendido por uma matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, dando conta da mudança substancial na apreciação do Brasil no exterior. Mais de 70% dos americanos, isso considerando o público comum, como as autoridades constituídas, considera o Brasil um país importante, parceiro prioritário dos Estados Unidos e de certa influência no contexto mundial. Há algum tempo atrás, imaginavam que aqui só tinham bicho, mato e bananas. E samba, e futebol, claro. Isso nos deu ânimo para pesquisar um pouquinho mais. E nós ficamos recordando o passado, buscando algumas informações anteriores, e chegamos à época da fundação do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Fernando Henrique, Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin, Franco Montoro, Teotônio Vilela, Sérgio Mota, Tasso Gereissati, Zulaê Cobra, José Aníbal e por aí adiante. Os maiores políticos do país. Ciro Gomes, que agora saiu também, mas que à época fazia parte do partido. Fizeram uma revolução silenciosa, ordeira, conscienciosa, eficiente neste país. Volte ao passado e vamos verificar uma inflação, e os números estão aqui, em 4 anos, de 3.500%. Imagina o que significa isso? Uma inflação em 4 anos de 3.500%. Como é que pode se conviver com uma bagunça dessa? Era assim que a gente vivia antes. Antes do PSDB assumir o governo da República, antes de assumir o governo do Estado de São Paulo. Vivíamos em meio à impunidade dos corruptos, das obras superfaturadas e mal feitas, das obras inacabadas, da irresponsabilidade administrativa, e verificamos o que é que acontece hoje. Tem os números para o Brasil. Educação. 52 milhões de pessoas na escola, 1/3 da população brasileira. Isso não é pouco, isso é muito. São 52 milhões. E eu só falo de quem eu admiro. 96% do curso médio atendido, até o curso médio atendido. 96% da população brasileira conta com atendimento na educação. Na saúde, quase 500 mil de leitos hospitalares. 17 milhões de pessoas atendidas pelo projeto Saúde e Família. São 4.400 equipes de 3 e 4 pessoas formadas para o atendimento, que não é pouco. Investimentos em telecomunicações, 45 bilhões de reais. Energia, 52 bilhões. Petróleo, 54 bilhões. Transporte, 23 bilhões de reais. Pela primeira vez na história do Brasil, o PIB brasileiro cresce, Produto Interno Bruto, cresce sem inflação, 4%. É realmente uma revolução, é uma obra de se admirar, realizada pelo PSDB, que nós precisamos estar atentos, valorizar e escolher realmente políticos competentes, não só corretos, competentes nas próximas eleições. É assim que nós poderemos fazer a virada, transformar o nosso município, o nosso estado, o nosso país, que já vem dentro dessa revolução. No estado de São Paulo, os números de São Paulo. O governo Covas herdou uma dívida de mais de 45, perto de 46 bilhões de reais. É muito dinheiro. Quebra do Banespa, fora essa, hein? Fora a quebra do Banespa e outros itens que precisa ser considerado. O Estado literalmente falido, quebrado, sem condições de bancar sua infraestrutura até então, fazendo com que migrasse daqui
uma boa quantidade de dinheiro a ser investido. Mário Covas, com honestidade, com competência, com eficiência, saneou as dívidas de São Paulo. Pegamos um déficit de quase 22%, ou seja, arrecadava-se 22% menos do que tinha que pagar. Funcionalismo à beira de ter o pagamento interrompido. Nós chegou a ser interrompido. O 13º foi pago em algumas vezes. Decidiu-se pela primeira vez na história de São Paulo o pagamento do 13º por falta de caixa do governo do estado para pagar o seu funcionalismo. Uma vergonha. O pagamento de janeiro, primeiro mês do Covas, correu o risco de não sair, não ter dinheiro para pagar, nem um tostão em caixa. Saneou-se. Tudo isso graças à competência, à eficiência, e vamos aos números. Educação foi repassado pelo governo do estado nos últimos 4 anos. 505 milhões de reais. É muito dinheiro. Saúde, 100 milhões de reais. Habitação, 12.091 moradias, ou seja, 81 casas construídas por dia pelo governo do estado de São Paulo. Transportes, 1.023 quilômetros de vicinais, 151 quilômetros de pontes e viadutos, 132 milhões de investimento no Rodoanel em São Paulo, 260 milhões no metrô, só em 99. São alguns números que a gente pegou ao acaso, que serve para demonstrar a eficiência do governo do PSDB. E é com base nesses dados, é com base nesses padrões de moralidade que a gente coloca, que nós concitamos a população a examinar em quem votar nas próximas eleições. É não roubar e não deixar roubar. É o rouba mais faz, deixar de lado porque faz parte da falta de cultura aceitar um tipo de situação dessa. Mário Covas demonstra a eficiência. Para vocês terem uma ideia do que representa isso no nosso município, trago aqui para vocês as seguintes informações. Comas recebeu, só esse ano, quase R$500 milhões para ser aplicado na área de assistência social. E vocês veem os projetos de assistência social sendo desenvolvidos. O governo Covas não vem aqui fazer a propaganda. A gente não gasta dinheiro falando do que fez, mas está aí feito. Na região, mais de R$4 milhões só esse ano. Nós temos no Fundef a possibilidade, agora a única área hoje com dinheiro na prefeitura, a possibilidade de estender a rede pública com dinheiro do Fundef. Isso resultou do quê? Da descentralização do governo, da administração, dos atos administrativos, na seriedade em alocar recursos para as áreas necessitadas e repassar para quem realmente vai executar, que é o município. E o Fundef hoje tem dinheiro para estender a rede de ensino municipal, arrecadado de lá. Mas a situação é que a gente sente mais presentemente, com mais eficácia, a ação do governo do estado foi na descentralização nas verbas da saúde, que sequer eram fiscalizadas, tendo em vista a centralização em Brasília ou em São Paulo. Hoje, nós conferimos pessoalmente, eu cheguei a convidar vários vereadores para acompanhar as reuniões, toda segunda, quarta-feira do mês, a partir das 19h30, lá na Secretaria Municipal de Saúde, onde se discutia o destino de alguns milhões de reais para Araçatuba, do Conselho Municipal de Saúde. E pudemos influenciar na distribuição desse dinheiro, participando das reuniões. O governador podia muito bem segurar esse dinheiro lá. Ele distribuiu o dinheiro e fazer propaganda política. Preferiu, ao invés disso, cumprindo o programa do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB,
distribuir esse dinheiro pelos municípios, para que os conselhos municipais de saúde, que contam com a participação de representantes da comunidade, de representantes da Câmara, de representantes dos hospitais, gerisse o dinheiro e fiscalizasse a aplicação desse dinheiro. E nós pudemos, dessa forma, influenciar na destinação de recursos para o Benedita Fernandes, 10 apartamentos. Destinação de recursos para ampliação da unidade básica de saúde do TV, unidade básica de saúde do Planalto, unidade básica de saúde do São Rafael. Lá eu escolhi inclusive o terreno. Construção do centro de controle de zoonose, numa sugestão do meu amigo Arlindo Mariano de Araújo Filho, e conversando com ele, disse, tem dinheiro lá. Ele disse, precisa construir. É o meio da gente impedir a disseminação dessas doenças que estão aí. Leishmaniose e tal. Está sendo construído. UBS do Jardim São José. E vai por aí afora, várias outras. A construção da UBS do São Vicente, tudo isso está documentado com indicações feitas à senhora prefeita. E a influenciação, a discussão do assunto lá no Conselho Municipal de Saúde, para que fosse construído. Essas unidades todas vão ser entregues agora. Centro de saúde, um dos mais modernos do estado de São Paulo, um mini hospital. Dinheiro para maternidade. Tudo do Conselho Municipal de Saúde. O dinheiro estava lá, à disposição. E havia-se a discussão, inclusive, o seguinte, ou se gasta esse dinheiro, ou ele pode retornar, por falta de aplicação. E o dinheiro foi gasto, está sendo gasto, e bem gasto, na extensão da rede de saúde. E agora, o do Fundef, na rede educacional. Tudo isso foi possibilitado, como os projetos de ações sociais desenvolvidos, com o dinheiro descentralizado, sem a propaganda barata, sem a propaganda paga e sem a demagogia barata que caracterizaram tantos e tantos governantes. O PSDB revolucionou na questão da moralidade, na questão da administração dos recursos públicos e cumprindo sempre o seu programa partidário, descentralizando a administração dos recursos. E o resultado está aí. O país caminha, já agora com a base sólida. O Estado de São Paulo tem um projeto recorde de investimentos até 2003. Nós vamos viver mais um ano, num estado, mais 1 ou 2 anos, em um estado dos sonhos, saneado administrativamente, com a prestação de serviço em dia, com a população sendo atendida, e os municípios também, independentemente da cor partidária, porque o PSDB também aboliu essa questão da perseguição política, porque o nosso governador tem uma definição muito clara a respeito do que ele entende ser a social-democracia. E responde a todos esses questionamentos que a gente colocou. E eu, para finalizar, já que o presidente assinala com o término do tempo, gostaria de ler para vocês o pensamento do governador Mário Covas a respeito da social-democracia. Os necessitados do meu estado, os pobres da minha cidade, terão no exercício da minha autoridade, ainda e sempre, o cuidadoso e obstinado esforço de diminuir as distâncias sociais, porque cabe colocar na equação autoridade e liberdade, o ideal superior da igualdade. Essa é a minha visão da social-democracia. Mário Covas, governador do estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador a fazer a palavra, vereador José Américo do Nascimento. Dispensa. Próximo vereador a fazer a palavra, José Carlos Santos Fernandes. Cede 5 minutos ao vereador Carlos Alberto de Almeida Noronha. Senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas da casa, eu pedi esse tempo para lembrar de um ato extremamente covarde ocorrido recentemente nessa cidade, que foram os incêndios criminosos do carro do meu assessor, Dr. Cláudio Guimarães, e do automóvel da Gislaine, que faz parte também do meu gabinete. Eu estou subindo aqui para dizer para vocês que já em fase adiantada de investigação, já se sabe praticamente o autor
e o mandante desses atentados. Isso já se encontra em várias fitas gravadas, na DIG e no fórum. É importante que, aproveitando a fala do meu antecessor nessa tribuna, a gente realmente comece a avaliar muito bem as pessoas para saber quem são os indivíduos confiáveis para ocupar os nossos cargos públicos. É fundamental que estejamos atentos para que não venhamos, em futuro, ser coniventes com pessoas que não mereçam a mínima consideração por parte nem de nós, políticos, e nem da população. É realmente importante que essa verdade e que todas as verdades venham à tona para que a gente aprenda a saber com quem estamos convivendo. Eu já ouvi alguém dizer que uma eleição é um ato de sedução, em que você apresenta uma série imensa de qualidades de algum elemento postulante a um cargo. Mas é importante que todos nós saibamos quem, na verdade, essas imagens bonitas esconde muitas vezes da pessoa que as propala. Eu sempre disse que eu tenho um compromisso muito sério, meu, pessoal, com a verdade e com a justiça. Eu espero que a verdade venha rapidamente à tona, que todos saibam exatamente as coisas como foram, por uma questão de motivo de não atrapalhar investigações. A gente evita de declarar nomes de autores e de mandantes, mas que isso, creio eu, virá à tona o mais breve possível. Muito obrigado. Encerramos o pequeno expediente. Passamos à ordem do dia da 13ª sessão ordinária. Primeiro item. Primeira discussão do projeto de lei 166/99, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Autoriza o Executivo Municipal a instituir no município de Araçatuba o cartão do contribuinte municipal CCM. O projeto constou da pauta da ordem do dia da 25ª sessão ordinária, realizada em 16 de agosto de 1999, ocasião em que foi adiado por 30 sessões. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Pela legalidade do projeto de lei, Jaime José da Silva, relator. E pela legalidade também opinaram os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei 166/99, de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Autoriza o Executivo Municipal a instituir no município de Araçatuba o cartão de contribuinte municipal CCM. Segundo item. Primeira discussão do projeto de lei 041/2000, de autoria dos vereadores Mária Aparecido Pavan, Birubiru e Édipo Pereira. Concede isenção de IPTU e taxas aos servidores públicos municipais enquadrados no padrão 1 da tabela de vencimentos. A Comissão de Justiça irá parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Foi designado como relator o vereador Nelson Reis Alves. Parecer do vereador Nelson Reis Alves. Realmente o projeto é legal. Assim se manifesta o ilustre assessor jurídico em seu parecer nas folhas devidas. Tornamos a insistir, quando alguém deixa de pagar tributos, outrem pagará por ele, pois as despesas continuarão as mesmas, divididas por um número menor de contribuintes. Parecer do vereador Clemente Cavazana. Acompanhe o parecer do relator
e do vereador Jaime José da Silva, também acompanho para ser do relator. A Comissão de Finanças lhe dará parecer favorável ao projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda apresentada. Emenda, projeto de lei 41/2000. Emenda número 1, primeira discussão, artigo 2º, emenda aditiva. Renumerando-se o artigo 2º do projeto de lei 41/2000 para artigo 3º, crie-se um novo artigo 2º no projeto com a seguinte redação. Artigo 2º. A isenção prevista nesta lei se estende a todos os contribuintes que possuam renda mensal até o limite previsto no artigo anterior e que possuam um único imóvel residencial destinado ao seu próprio uso. Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador pelo PL. Solicitamos o parecer da Comissão de Justiça e Redação à emenda apresentada pelo vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Vereador Jaime José da Silva. Pela ilegalidade. Vereador Clemente Cavazano está ausente. Vereador Nelson Reis Alves. Pela legalidade. Adote pela Comissão de Justiça, vereador Mário Mardegan. Pela ilegalidade. Tendo a emenda aditiva número 1 recebido o parecer pela ilegalidade pela Comissão de Justiça, submetemos ao plenário o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação à emenda número 1, emenda aditiva. Antes de votarmos a presente emenda, solicitamos ao secretário para que proceda a leitura da emenda apresentada. Emenda. Projeto de lei 41/2000. Emenda número 1. Primeira discussão. Artigo 2º. Emenda aditiva. Renumerando-se o artigo 2º do projeto de lei 41/2000 para o artigo 3º, crie-se um novo artigo 2º no projeto com a seguinte redação. Artigo 2º. A isenção prevista nesta lei se estende a todos os contribuintes que possuam renda mensal até o limite previsto no artigo anterior, e que possuam um único imóvel residencial destinado ao seu próprio uso. Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador pelo PL. Em votação, a emenda ao parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, a emenda apresentada. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação do parecer contrário da Comissão de Justiça à emenda apresentada. Quem votar sim estará votando a favor do parecer contrário. Quem votar não estará rejeitando o parecer contrário. Antônio Carneiro das... Antônio Carneiro da Silveira. Não. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avenida Aparecido Rocha. Não. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto de Abedo Dormanha. Ausente. Clemente Cavazana. Ausente. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Hélio Correia. Ausente. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim.
Hélio Correia, não. Carlos Hernandes, não. Mário Aparecido Pavão Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, não. Ney Giron, não. Valério Cambuí, ausente. O resultado desta votação, senhor presidente, 6 vereadores votaram pelo sim, 8 vereadores votaram pelo não e 4 estão ausentes. Fica rejeitado o parecer contrário da Comissão de Justiça à emenda aditiva número 1 de autoria do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Em discussão, o projeto e a emenda apresentada. Ninguém quer discutir? Em votação, a emenda aditiva, a emenda número 1 de autoria do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão. Aprovado. Em votação, o projeto em globo com a emenda apresentada e aprovada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão. Aprovado. Fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei 041/2000 de autoria dos vereadores Mário Aparecido Pavão Birubiru e Edipo Pereira. Concede isenção de IPTU e taxas aos servidores públicos municipais enquadrado no padrão 1 da tabela de vencimento. Convidamos o vereador Ney Giron que assuma a primeira secretaria. Terceiro item. Primeira discussão do projeto de lei 045/2000 de autoria do vereador Tadeu Kawata. Concede anistia a entidades religiosas e filantrópicas conforme especifica. A Comissão de Justiça, por maioria de seus membros, exala parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O parecer é legal, conforme demonstrou o ilustre assessor jurídico em sua manifestação. Entretanto, tornamos a insistir toda vez que se isentar alguém, outrorem pagará sua conta. Nelson Reis Alves, relator. Acompanho o parecer do relator, Clemente Cavazana. O parecer do vereador Jaime José da Silva. Não acompanho o parecer do relator. O projeto é ilegal, posto que contraria princípio constitucional que determina ao Estado a não interferência em assuntos religiosos, pela ilegalidade do projeto de lei. A Comissão de Finanças dará parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão. Aprovado. Fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei 045/2000 de autoria do vereador Tadeu Kawata. Concede anistia a entidades religiosas e filantrópicas conforme especifica. Quarto item. Discussão do projeto de lei 046/2000 de autoria do Executivo Municipal. A autoria do Executivo Municipal é receber por doação gratuita de Ana Maria Teruel as áreas de terra que especifica, destinada à abertura e prolongamento das ruas Judite Macharete e Lamartine Babo. A Comissão de Justiça exala parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. A competência da Comissão de Justiça e Redação para manifestar encontra respaldo jurídico no artigo 66 do Regimento Interno, competência genérica não especificada. Designado para relatoria o presidente da comissão. Conclusão do relator. O projeto é legal, não carecendo de correções quanto ao aspectos redacional e jurídico formal. Redação da comissão. Decisão da comissão pela legalidade do projeto, é meu parecer, Jaime José da Silva. Opino pela legalidade também, Clemente Cavazana. Parecer acompanhado também pelo vereador Nelson Reis Alves. A Comissão de Assuntos Econômicos exala parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo.
Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 046/2000 de autoria do Executivo Municipal. Autoria do Executivo Municipal a receber por doação gratuita de Ana Maria Teruel as áreas de terra que especifica, destinadas à abertura e prolongamento das ruas Judite Macharete e Lamartine Babo. Quinto item. Discussão única do projeto de lei 056/2000 de autoria do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Denomina José Loigar Neto a praça situada entre as ruas Afonso Machado Gomes, Davi dos Santos Esgalha e Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no conjunto habitacional Clóvis Valentim Picoloto. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário ad-hoc Ney Girão que proceda à leitura do parecer do relator. Pela legalidade do projeto, é o meu parecer, Jaime José da Silva. Parecer acompanhado pelos vereadores Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 056/2000 de autoria do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Denomina José Olegário Neto a praça situada entre as ruas Afonso Machado Gomes, Davi dos Santos Esgalha e Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no conjunto habitacional Clóvis Valentim Picoloto. E assim encerramos a ordem do dia da 13ª sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a 14ª sessão ordinária, que será realizada na próxima segunda-feira, 8 de maio de 2000, às 19 horas. Público presente, ouvintes da Rádio Cultura FM, nosso muito obrigado e boa noite.